Olá, meus amigos do Arena, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Hoje tem algo especial para o seu coração. Mas antes da gente falar desse algo especial, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. Você já sabe que o Twitter do programa é @Arena do Futuro e o Facebook também, @Arena do Futuro. Nós também temos o Facebook do Arena. Você já conhece, não é verdade? facebook.com/Arena do Futuro também. E agora uma novidade para você. Nós temos o canal do Arena no YouTube. Você vai lá, youtube.com/Arena do Futuro NT. Através desse canal do YouTube, você vai poder receber o estudo bíblico que nós oferecemos aqui. Nós estamos oferecendo o estudo bíblico A Verdade. É uma série maravilhosa, com temas especiais, temas inéditos. E ao invés da gente enviar o DVD para você, você entra no nosso canal do YouTube e ali você tem todos os estudos de forma gratuita para que você e a sua família desfrutem da palavra de Deus e recebam a palavra de Deus. E tem um detalhe, você pode também compartilhar nos seus canais, nas suas redes sociais, enviar para os seus amigos e dessa maneira você poderá evangelizar junto com a gente. Que tal? É ou não é uma ótima ideia? Com certeza, uma excelente ideia. Agora, eu quero mostrar para você uma novidade. Você percebeu que eu comecei o programa diferente? É porque nós estamos inaugurando hoje o novo cenário do Arena. Seja bem-vindo, então, à inauguração do novo cenário e começaremos, claro, com uma nova série, uma nova temporada. Nós vamos começar exatamente hoje a série A Verdade. E o tema de hoje, o episódio que vamos ter agora, é justamente a verdade sobre a Bíblia. Prepare o seu coração. Bem, agora eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia também, uma caneta, um papel, e vamos agora ao estudo da Palavra de Deus. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai trazer para você algo muito especial. Você já sabe que estamos iniciando não só um cenário novo, como também uma série nova. Nós vamos falar hoje sobre a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre a Palavra de Deus. Presta bem atenção. Eu tenho aqui nas minhas mãos essa Bíblia. Eu queria dizer para você que na minha casa eu tenho várias Bíblias. E a Bíblia que eu mais gosto de marcar e fazer um estudo mais profundo, essa eu deixo guardada em casa. Essa daqui eu peguei nova, estou remarcando como as outras. Estou estudando tudo de novo. Então ela já está um pouquinho usada, mas não tão usada assim. Eu preciso marcar um pouquinho mais. E você, como você estuda a Bíblia? Você também gosta de marcar, grifar os textos, você também gosta de fazer registro de pequenos comentários. Olha, vale a pena. É assim que a gente estuda a Bíblia. Você estuda a Bíblia como se você estivesse comendo um delicioso prato com aquela deliciosa alimentação. Agora, para você conhecer melhor esse livro e para você saboreá-lo melhor, eu quero convidá-lo a saber os detalhes a respeito desse livro. A palavra de Deus chegou até nós de maneira muito especial. Antes do pecado, quando Deus criou Adão e Eva, a comunicação entre Deus e os seus filhos era uma comunicação direta, face a face. Você sabia que o homem via a Deus e Deus se relacionava com o homem de uma maneira assim bem pessoal, exatamente como o pai e um filho? Só que aconteceu uma coisa muito estranha. O pecado entrou na vida humana, entrou na terra. E o pecado, de acordo com Isaías 59, versos 1 e 2, o pecado fez uma separação, criou uma barreira entre Deus e o homem. Deus continua nos vendo, Deus continua do nosso lado, Deus continua com a humanidade. Só que o pecado fez com que o homem não pudesse mais ver a face de Deus. O pecado causou essa ruptura, causou esta separação. Mas, de acordo com o livro de Gênesis, ainda no capítulo 3, especialmente os versos 8 e 9 e também o 10, menciona que após o pecado, o homem não via Deus, mas o homem ouvia a voz de Deus. Ou seja, ainda dava para ouvir a voz do Criador. Porém, o tempo foi passando e chegamos num ponto em que a humanidade se afastou tanto de Deus, se afastou tanto e tanto de Deus, que
chegou a um nível em que o ser humano não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Então Deus entra em ação e Deus escolhe alguns servos dele, alguns profetas, e Deus começa a falar com esses profetas através de visões e através de sonhos. E Deus começa a dar a essas pessoas um direcionamento, uma inspiração, e através do Espírito Santo, essas pessoas recebem de Deus uma mensagem e começam agora a escrever. É comum você ler no livro de Êxodo, por exemplo, ou até mesmo no livro do Apocalipse, Deus falando assim: o que vês, escreve. Escreve no livro, escreve no livro. E Deus repete muito essa frase, escreve. Então, os seus profetas passaram a escrever a mensagem que Deus estava dando, as visões e os sonhos. E esses documentos escritos passaram a ser chamados de Bíblia. Por quê? Porque foram escritos vários livros e várias mensagens. Aí, esses livros e essas mensagens formaram exatamente o que nós temos hoje em mãos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que está aqui nas minhas mãos hoje, como a gente conhece, ela não foi feita exatamente assim. A princípio, Deus, quando orientou os seus profetas, esse livro não foi escrito exatamente num papel, como está aqui. Não tinha nada eletrônico na época, é claro. Mas Deus foi direcionando o papiro, entendeu? Deus fez com que eles escrevessem naquilo que eles tinham em mãos naquele momento. Mas Deus foi conduzindo a escrita da Bíblia. Deus foi conduzindo todo o passo a passo para que a Bíblia pudesse ser preparada, para que a Bíblia pudesse ser escrita. E finalmente, nos dias de hoje, nós temos Bíblias assim como essa que eu tenho nas mãos, mas nós temos Bíblias pequenas, Bíblias grandes, coloridas, nós temos Bíblias com estudo, nós temos Bíblias onde as palavras de Jesus, elas estão em vermelho. Entendeu? Então é uma maneira de ajudar a pessoa a entender melhor a palavra de Deus. Só que tem um outro detalhe curioso. Hoje nós temos a Bíblia não somente em papel, nós temos a Bíblia eletrônica. Hoje você tem a Bíblia no seu computador, no seu smartphone, hoje você tem aplicativos, hoje você tem várias formas de ter acesso à Bíblia Sagrada. Agora, por que Deus pediu que esse livro fosse escrito? Justamente para que pudesse ficar registrada a sua palavra, registrado o seu plano. Então os profetas morreram, vieram outros e outros e outros, e finalmente Deus nos deixou essa maravilha. Nós poderíamos dizer que esse livro é a carta de Deus ao homem. Esse livro poderia ser considerado exatamente uma mensagem direta de Deus a cada um de nós. E uma coisa muito curiosa nós poderíamos dizer: os profetas que escreveram esse livro, e os apóstolos também, em sua grande maioria não se conheceram. Por exemplo, Moisés não conheceu a João, e João não conheceu a Isaías, que não conheceu a Lucas, que não conheceu a Amós. Ou seja, esses homens e mulheres, eles foram usados por Deus de uma maneira especial. E os escritores da Bíblia, eles escreveram em sua época, e a maneira como Deus foi conduzindo é que nos impressiona, porque os textos vão se encaixando e as profecias vão se complementando. E parece até que os escritores da Bíblia sentaram e planejaram, criaram toda uma estrutura para a Bíblia, mas não foi assim. Não foram os escritores que planejaram, que sentaram, que organizaram. Na verdade, tudo isso foi dirigido pelo nosso grande e maravilhoso Deus. Não é incrível isso? A forma como Deus foi conduzindo o passo a passo para que esse livro pudesse chegar às nossas mãos exatamente como ele está agora. Bem, então nós temos hoje um livro maravilhoso, e nós temos a segurança, a certeza de que não foi uma obra humana. Isso aqui, na verdade, é uma obra divina. Agora eu vou dar para você algumas informações e alguns dados bastante importantes sobre esse sagrado livro. Presta bem atenção. A palavra Bíblia vem da língua grega e significa coleção de livros ou coleção de pequenos livros. Por quê? Porque aqui dentro existem 66 livros, distribuídos da seguinte maneira: 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Outra informação importante é que a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 idiomas originais. Foi escrito na língua hebraica, na língua aramaica e na língua grega. Esses foram os 3 idiomas da Bíblia. Claro que hoje ela está traduzida em praticamente todos os idiomas da terra e também os dialetos.
Uma outra informação, a Bíblia depois ela foi organizada em capítulos e versículos. Capítulo é o número grande e versículo é o número pequeno, o menor. E a Bíblia Sagrada também ela foi dividida entre Velho e Novo Testamento para facilitar a compreensão do mesmo. E os capítulos e versículos nos ajudam também no estudo, nos ajudam também a entender exatamente o que Deus queria dizer. Por isso que tem capítulo e versículo. Entendeu? Dessa forma, a gente vai começando a entender o porquê que a Bíblia Sagrada tem essa estrutura. Por que a Bíblia Sagrada tem justamente essa forma? Quando eu cito um texto, eu digo assim, vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 5, versículo 10. Aí fica mais fácil de entender. Outra informação sobre a Bíblia é a seguinte, ela tem uma subdivisão. As duas maiores divisões da Bíblia, você já sabe, Velho e Novo Testamento, mas ela tem algumas subdivisões. Vou te explicar. Ela tem, por exemplo, uma parte que é formada por livros históricos. Nós chamamos de parte histórica. Mas tem uma outra parte que é formada por livros poéticos. E tem uma terceira formada por livros proféticos. E uma outra formada pelos evangelhos. E a última formada por cartas. Então nós diríamos que a Bíblia está subdividida em 5 partes. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Essa é a subdivisão da Bíblia Sagrada. E é importante, ao analisar isso, entender que quando você separa a Bíblia por livros históricos, poéticos, proféticos, evangélicos e também as cartas, facilita a compreensão do livro. Por quê? Porque praticamente toda a Bíblia se entende como se lê. Ela é quase toda literal. Mas existem partes, porções da Bíblia que foram escritas numa linguagem simbólica ou até mesmo profética. Por isso, quando nós falamos em profecias, nós temos que lembrar que a profecia bíblica, ela praticamente é totalmente simbólica, especialmente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. 95% dos livros, ou melhor, das mensagens apocalípticas que aparecem e em Daniel, praticamente 95% não se entende como se lê. Percebeu? Agora, é importante que você saiba também que as demais partes da Bíblia, quase tudo é literal. Por isso que é importante a subdivisão desse livro. Agora vem uma pergunta bastante curiosa. Por que que Deus deixou esse livro para nós? Qual é o propósito divino ao nos dar esse livro? Bem, eu vou lhe mostrar agora alguns versos que nos ajudam a entender o porquê que Deus nos deu esse livro. Eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo número 1, versículo número 3. Vamos abrir a Bíblia agora, está aqui, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui responde a nossa pergunta. Por que que esse livro foi escrito? Essa é a pergunta. Então aqui diz, esse livro foi escrito por quê? Porque Deus tem algo a nos revelar. Diz o texto bíblico de maneira muito clara. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O propósito de Deus é que você conheça o passo a passo para estar preparado para a volta de Jesus. Ou seja, Deus está dizendo que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E quando Jesus voltar, Ele quer que você e eu estejamos preparados. E o propósito desse livro é justamente nos conduzir nessa preparação para a volta de Jesus. E nesse processo de preparação, a palavra de Deus diz assim que é importante. É importante ler, é importante ouvir e é importante obedecer. 3 coisas simples e importantes. Ler, ouvir e obedecer. Porque a volta de Jesus está bem próxima. Agora eu vou abrir a Bíblia aqui com você, no livro de Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 3, e você vai ler comigo agora os versículos 16 e 17, ainda respondendo a pergunta do porquê esse livro. Veja o 16, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que texto incrível esse, não é? Você percebeu? Eu vou destacar aqui algumas palavras. Diz que a Escritura é útil, inspirada por Deus, e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que os servos de Deus sejam perfeitos e sejam habilitados para toda boa obra. Portanto, a Bíblia Sagrada nos ensina, nos corrige, nos repreende, ela nos direciona. A Bíblia Sagrada é como se fosse a boca de Deus falando conosco. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? É como a boca de Deus dizendo a você, olha, vai por aqui, vai por ali, faça isso, não faça aquilo. E Deus vai dirigindo a sua vida, vai dirigindo o seu casamento, vai dirigindo a sua família, vai dirigindo os seus filhos e vai dirigindo também as suas decisões. Quando eu falo dirigindo, é que Deus vai te dando direcionamento para você não cometer os erros. Por isso que Deus deixou esse livro. E tem mais. Observe o que diz Mateus capítulo 22, versículo 29. Esse é um dos textos mais contundentes sobre a própria Bíblia. Mateus 22, verso 29, diz exatamente assim. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse texto chama a nossa atenção para a importância de conhecer a Bíblia e o perigo de não conhecê-la. A pessoa que conhece a Sagrada Bíblia, essa pessoa vai errar menos, ou talvez ela não vai errar. Quando eu falo errar menos, é que depende muito do nível de conhecimento que a pessoa tem, do nível de conhecimento que a pessoa realmente recebeu da palavra. O texto é muito claro, diz assim, verso 29, respondeu Jesus, errais, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O problema é que muitas pessoas acham que conhecem. Muitas pessoas pensam que conhecem a Bíblia, quando na verdade elas não conhecem. Eu tenho conversado com muitos jovens e muitos adolescentes que acham que sabem a Bíblia. Veja, saber a Bíblia não é só ler a Bíblia, não é só decorar versos da Bíblia. Saber a Bíblia é saber por teoria e saber por prática. Nós precisamos conhecer esse livro muito mais do que simplesmente as palavras. Eu vou lhe contar uma pequena história que ajuda a entender o que eu estou tentando te dizer, para você saber a verdade sobre a Bíblia. Presta bem atenção nisso aqui. Existiu um concurso sobre o Salmo 23. Você conhece o Salmo 23, não conhece? Pois é, eles organizaram um concurso para ver quem declamava melhor o Salmo do Bom Pastor. E várias pessoas se apresentaram. E depois apareceu um jovem que declamou esse salmo como ninguém havia feito até então. Ele foi brilhante, ele foi maravilhoso. Quando ele terminou a sua apresentação, a plateia se levantou e aplaudiu. Ele foi ovacionado, porque ninguém conhecia o Salmo do Bom Pastor como aquele jovem. E depois dele entrou a última pessoa, era um velhinho. Uma pessoa já cansada, usando uma bengala, falava com dificuldade, a voz já estava rouca. E esse homem também fez a sua apresentação e declamou o Salmo do Bom Pastor. Quando terminou, não houve ruído na plateia. Ninguém aplaudiu, ninguém se levantou, ninguém assobiou. Ele simplesmente terminou sua apresentação e houve um silêncio total. E alguém perguntou, o que aconteceu? Por que ninguém aplaudiu? Por que ninguém se levantou? Porque a plateia estava chorando. As pessoas estavam chorando. Alguém perguntou, e qual a diferença do primeiro para o segundo, do jovem para o velhinho? É que o jovem conhecia o Salmo do Bom Pastor como ninguém, mas aquele velhinho conhecia o Bom Pastor do Salmo como ninguém. Você viu a diferença? Essa é a diferença. Então, a verdade sobre a Bíblia é a seguinte: você precisa conhecer não apenas a Bíblia do Senhor, mas o Senhor da Bíblia. Você precisa conhecer o Deus que é apresentado nesse livro. Esse livro está aqui e ele está em suas mãos para revelar esse Deus maravilhoso para você. A partir do momento em que você e eu e você passamos a olhar para esse livro de maneira diferente, esse livro vai transformar a nossa vida de uma maneira mais efetiva. O problema é que muitas pessoas usam esse livro somente de forma superficial. É importante ler, é importante ter a teoria, mas mais importante que a teoria é você ter um relacionamento com o Deus da Bíblia.
Aqui está toda a diferença. É aqui que nós encontramos a diferença principal. Eu sei que o diabo odeia a Bíblia, eu sei que o diabo também odeia você e que ele vai lutar de todas as formas para que você não estude a Bíblia, para que você não conheça a palavra de Deus, entende? Então Deus está te chamando hoje para que você dedique tempo para conhecer melhor esse livro. E Satanás, ele não terá poder sobre você quando você decidir abrir esse livro e estudá-lo de verdade para conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Deus deseja que você tenha essa experiência maravilhosa de realmente se relacionar com Ele através desse sagrado livro. Jesus disse assim, que através desse livro você vai conhecer a verdade. E disse mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8:32. Esse livro já foi perseguido no passado, e ainda hoje tem e sofre algum tipo de perseguição. Esse livro já foi tirado das mãos das pessoas, esse livro já foi queimado. Hoje ninguém mais tira esse livro da sua mão, assim, de maneira brusca, de maneira violenta, mas existe uma forma em que o diabo está tirando esse livro da sua mão. Sabe de que maneira? Não é com soldados, não é com perseguições, não é com assassinatos. O diabo está tirando esse livro das suas mãos através da internet, da televisão, dos passeios, dos prazeres, de uma agenda louca em que você não tem tempo para ler esse livro. O mesmo Satanás que tirou a Bíblia das mãos de pessoas na Idade Média é o mesmo que hoje está lutando para tirar esse livro da sua mão. As pessoas já não estão gastando mais tempo para ler a Bíblia e eu quero fazer um convite a você, eu quero fazer um apelo a você para que você volte à Bíblia, para que você volte a estudar a Bíblia. Deu para você entender? É importante isso. Não deixe o diabo tirar esse livro da sua mão, não deixe o diabo arrancar esse livro da sua mão. É isso mesmo. Deus quer que você tenha o livro na mão e no coração. E para falar um pouco mais sobre esse aspecto, eu quero convidar você a sentar comigo aqui na minha poltrona ou no meu sofá, como você preferir, para a gente falar um pouco mais sobre esse detalhe importantíssimo da Bíblia. Veja, Jesus deseja que através desse livro você tenha a melhor e a maior experiência com Deus. A maior experiência com Deus é quando a gente começa a examinar passo a passo das palavras de Deus. Veja só o que está escrito nesse sagrado livro. Eu vou abrir a Bíblia Sagrada aqui com você no livro de João, no capítulo 5 e no verso 39. Ouça esse verso, é um verso bem conhecido. E está escrito assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse verso não é exatamente um pedido de Deus para você ler a Bíblia, embora Deus nos peça para ler a Bíblia, claro. Mas esse verso está chamando a sua atenção para um fato muito importante, para o fato de que as pessoas leem a Bíblia esperando ter nelas a vida eterna. Ou eu poderia parafrasear dizendo que algumas pessoas deixam a Bíblia aberta no seu criado mudo, no Salmo 23 ou no Salmo 91, para tentar santificar o ambiente, para tentar iluminar o ambiente. E a Bíblia não foi feita para isso, e não é assim que funciona. Então Jesus falou assim: vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, mas vocês querem me matar? Lembre-se que são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então eu queria convidar você a ler esse livro para conhecer a Jesus e não só para ter conhecimento teórico, entendeu? Deu para entender isso? Ou seja, o que Deus quer de você é que você se aproxime dele. É que você se aproxime dele. Então aproveita e venha, aproveita e chega mais perto. Aproveita e venha, chega mais perto. Eu vou pedir a você que venha, por favor, onde você estiver agora, sentado, ou em pé, ou deitado, levanta agora, levanta e venha pertinho de mim, pertinho da televisão, pode vir mais perto possível. E eu quero dizer para você o seguinte: esse texto de João 5,39 justamente nos indica a maneira certa. Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas que examinavam a Bíblia para tentar, através da Bíblia, ter a vida eterna, mas não aceitavam Jesus. Quantas e quantas pessoas estão com a Bíblia na mão, mas não têm Jesus no coração? Quantas e quantas pessoas conhecem textos da Bíblia e muitas vezes até falam sobre ela, mas não têm um relacionamento com Jesus? Esse é um grande erro, é um grande problema.
Ou seja, muitas pessoas estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro, estão usando a Bíblia para se promover, estão usando a Bíblia como uma plataforma política, estão usando a Bíblia para ferir as pessoas, para ser uma pessoa intolerante, não é verdade? Nós estamos numa época em que a intolerância é muito grande e muitas vezes as pessoas se escondem atrás da Bíblia para tentar revelar a sua intolerância e revelar a sua ignorância. Jesus está falando assim: não esqueça que são elas que testificam de mim. Portanto, eu quero que você entenda agora, baseado nesse livro, que você entenda que a Bíblia Sagrada foi escrita para mostrar a você o caminho da salvação e para revelar o Deus da Bíblia para você. E quando você conhecer o Deus da Bíblia, você vai ser diferente. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e você vai amar o próximo também. Você vai respeitar as pessoas e você vai incluir as pessoas. Elas serão aceitas por você. E como Deus também as aceita. Agora, claro, a Bíblia também nos corrige, a Bíblia também nos repreende, sem dúvida. A Bíblia também mostra o que você está fazendo de errado e te indica a maneira certa de fazê-lo. Por isso, hoje, eu quero que você saiba que esse livro pode mudar sua vida. Esse livro pode mudar sua casa, sua família, seu casamento. Eu quero desafiar você a reunir a família para ler a Bíblia. Eu quero desafiar você a reunir os seus filhos para estudar a Bíblia. Se você fizer isso, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua casa. As trevas serão dissipadas, o mal será expulso. E a luz de Deus vai brilhar. E a paz do Senhor vai reinar. E a esperança estará mais viva do que nunca na sua casa. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Você que deseja estudar mais a Bíblia. Você que deseja viver a verdade sobre a Bíblia no seu coração e na sua vida. Eu quero orar por você e depois da oração, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. E você vai ser muito bem recebido e abençoado também. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Bíblia Sagrada. Obrigado por esse livro maravilhoso que nos ensina, nos corrige, nos repreende e que nos mostra o caminho certo. Obrigado, Senhor, porque podemos ler, podemos ouvir e podemos obedecer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ajuda a conhecer não apenas o Salmo do bom pastor, mas o bom pastor do Salmo. Eu entrego esse homem, essa mulher, esse casal, essa família, esse jovem nas tuas mãos. Que a partir de hoje a tua bênção esteja na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Amém.